Então João, capítulo 12, verso 1, nesse mesmo texto, vamos ler o texto novamente, diz assim: veio, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, diga comigo, Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe ali uma ceia. Marta servia, diga, Marta servia. Vai separando os nomes aí, nós falamos de Lázaro, falamos que Marta servia, diga assim, Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. Encheu-se a casa com o cheiro daquele bálsamo. Mas Judas Iscariotes, diga, Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, ou seja, não era uma pessoa estranha, era um dos seus discípulos, aquele que havia de trair, disse: por que não se vende este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Por que não se vendeu? Ora, ele dizia isso não porque tivesse preocupação com os pobres, mas porque ele era ladrão. E tendo a bolsa das ofertas, subtraía, ou seja, tirava o que nela se lançava. Meu Deus. Respondeu, pois, Jesus: deixa para o dia da minha preparação, para a sepultura o guardou. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E grande número dos judeus, diga, grande número dos judeus. O grande número dos judeus é uma multidão. Amém? Diga assim, uma multidão. Isso. Chegou, ou chegaram, ficaram sabendo que ele estava ali. E foram para lá, não só por causa de Jesus, mas para também verem a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes, diga, principais sacerdotes. Esses principais sacerdotes eram os fariseus. Amém? Os fariseus deliberaram matar também a Lázaro. Porque muitos, por causa dele, de Lázaro, deixavam os judeus, ou seja, a religião judaica, e passavam a crer em Jesus. Amém? Feche seus olhos, Pai, no nome de Jesus. Nós colocamos nossa vida nas tuas mãos, Pai. Damos a ti, Pai, o louvor, a honra e a glória, Senhor. Declaramos sobre nós, Pai, um ambiente protegido, Senhor, pela tua presença. Que o Senhor guarde o nosso coração, Pai. Que o Senhor guarde a nossa alma e nosso espírito. Que o Senhor edifique em nós nessa noite, Pai, a tua palavra. Que ela cumpra, Senhor, o propósito pela qual o Senhor a designou, Senhor. Venha, Pai, sobre a tua igreja, Deus. Abra o nosso coração, Senhor. Liberte, Deus, o nosso entendimento, Deus. Para que possamos entender, receber e frutificar, Senhor, na palavra que estamos recebendo hoje. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém? O título dessa mensagem, viu, cameraman? O título dessa mensagem é: quem você é à mesa de Cristo? Quem você é à mesa de Cristo? O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo, irmãos, aqui a igreja de Jesus faz parte da igreja do Messias, da igreja de Yeshua, do contexto em que ele vivia, do contexto em que ele se movia. A palavra vai nos ensinar que todas as vezes que Jesus Cristo, ele tinha que ir para Jerusalém, ele estava se movendo para Jerusalém, ele pousava em Betânia, ele parava em Betânia, ele dormia em Betânia. Porque Betânia não é em Jerusalém, Betânia é uma aldeia que está a cerca de 6 quilômetros a leste de Jerusalém. E ali nessa aldeia moravam quem? Marta, Maria e Lázaro. Amém? Jesus amava essa família, Jesus amava o seu amigo chamado Lázaro. O menor versículo da Bíblia vai estar lá no Evangelho de João, quando Lázaro morreu. Jesus chegou, viu toda aquela situação e diz assim a Bíblia: e Jesus chorou. Só tem isso.
E Jesus chorou, é o menor versículo da Bíblia. Por quê, irmãos? Você não vai ver outro versículo na Bíblia dizendo que Jesus chorou. A única vez que a Bíblia, que as Escrituras sagradas citam que Jesus chorou, foi quando Lázaro, o seu amigo, morreu. Eu não sei, irmãos, que nível de intimidade, que nível de relacionamento, que nível de amizade ele tinha com este homem, mas algo muito precioso, né, foi gerado ali. Como um bom judeu, Jesus tinha que sempre, pelo menos, no mínimo, uma vez no ano, Jesus tinha que subir a Jerusalém. E você sabe que ele morreu com 33 anos. Então, no mínimo, uma vez ao ano, todo bom judeu tinha que subir a Jerusalém, pelo menos para a festa da Páscoa. E ali ele subia, mas quando ele ia lá, cultuava, ia no templo. Jesus, como bom judeu, ia lá com seus pais. Chegava em Jerusalém, cultuava, ele apresentava o seu culto ao Senhor, mas depois ele não ficava em Jerusalém, ele se retirava de Jerusalém e ia para a casa de Lázaro, Maria e Marta. Por quê, irmãos? Porque em Jerusalém estavam os fariseus, em Jerusalém estavam os saduceus, em Jerusalém estavam aqueles homens que queriam ver um sinal. Eles, estavam sempre encurralando Jesus para falar: se tu é mesmo filho de Deus, faz isso. Se tu é mesmo filho de Deus, faz aquilo. Se tu é mesmo filho de Deus, me mostra isso. Se tu é mesmo filho de Deus, me explica aquilo. E Jesus não aguentava mais isso. Então, quando ele ia para a casa de Marta, Maria e Lázaro, seus amigos, ele descansava. Amém? Ele chegava num lugar onde ele era querido, onde ele era amado, onde ele era respeitado, onde ele podia sentar no sofá, cruzar as pernas, descansar um pouquinho, onde ele podia começar a explicar, a falar daquilo que ele queria falar, não aquilo que os outros queriam ouvir ou ver. Agora eu pergunto para mim, e eu pergunto para você: como é você, como Marta, Maria e Lázaro, ou você é como fariseu? Ou nós somos como fariseus? Como assim, pastor? Deus me mostra, Deus me mostra, Deus me mostra, Deus faz aqui, Deus faz ali, Deus arruma, Deus vem, Deus vai. O Senhor corria desse tipo de gente, irmão. Jesus corria desse tipo de gente. Vinham povos de fora ver ele, queria ver alguma coisa. Jesus saía ali no meio das matas e das montanhas e desaparecia, chegado, e dizia: não é chegada ainda a minha hora. Muitas vezes, quando chegaram os fariseus para eles, perguntaram: olha, se tu é mesmo filho de Deus, então nos mostra um sinal. O que Jesus falou para eles? Vocês conhecem tanto as Escrituras, conhece tanto a Bíblia, ou diz que conhece, né, as Escrituras, a antiga aliança. Falou para os fariseus: vocês sabem analisar os tempos, vocês olham para o céu, e olhando para o céu, vendo que o céu está avermelhado, vocês sabem que no dia seguinte vai fazer sol. Olhando para o céu e vendo que o céu está enegrecido, vocês sabem que no dia seguinte vai chover. Mas vocês não sabem nada sobre os sinais proféticos. Vocês não sabem nada sobre o Filho do Homem. O Senhor está falando para os fariseus: na verdade vocês acham que conhecem as Escrituras, mas vocês não conhecem coisa nenhuma. Porque vocês conhecem a letra, mas o Senhor falou: a letra mata, o Espírito vivifica. Revelação, irmãos, é aquilo que te conduz debaixo da presença dEle. Ensino é muito importante. Você sabe disso, que ensino é muito importante, que nós prezamos muito por isso nessa casa. Você sabe que o ensino, o estudo abre muitos portais para nós. Estudar as Escrituras é algo impressionante. Só que, irmãos, estudar nos mostra onde Jesus esteve. Estudar nos mostra onde Jesus esteve. Estudar nos mostra, Mateus, aonde Jesus passou, o que Ele fez, aonde Ele esteve, o que Ele fez, aonde Ele passou. O estudo nos ensina o passado, só que a revelação nos aponta o futuro.
A revelação, irmãos, nos ensina o presente e nos mostra o futuro. Estudar nos mostra onde Jesus esteve. A revelação nos mostra onde Jesus está agora. Aonde Ele está agora. O que Ele está fazendo agora, como Ele se move agora, como eu me envolvo com Ele agora, o que eu devo fazer agora, o que Jesus está fazendo agora, não está escrito em livro nenhum, e você não pode aprender em nenhuma apostila, em nenhum seminário, em nenhuma faculdade, aquilo que Jesus está fazendo agora. Você precisa entrar no seu quarto, fechar a sua porta, entrar em níveis de revelação, porque o teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. E é isso que muitas vezes nós temos dificuldade de fazer. Adentrar nas recâmaras do Senhor. Então, ele ia sempre para essa casa. E agora, irmãos, nós estamos aqui, 6 dias antes da Páscoa. Como eu falei para você, são os últimos suspiros de Yeshua. São os últimos suspiros. São os últimos dias dele na terra. E ele não podia deixar de se despedir dos seus amigos. Marta, Maria e Lázaro. Com Marta, Maria e Lázaro, irmãos, ele se sentia Deus. Oh, glória! Você entendeu o que eu falei? Vocês parecem estar meio cansados hoje, irmão. Deixa eu falar de novo para vocês. Na casa de Marta, Maria e Lázaro, ele se sentia Deus. Porque ele era Deus. E ali ele era adorado. Ali ele era celebrado. Ali, irmãos, ele era amado como Deus. Ali ele tinha uma mulher chamada Maria, que desde a primeira vez que Jesus passou lá, ela se lançou aos seus pés e ficou embriagada com os seus ensinos. Ali ele falava o que ele queria. Ali ele ensinava o que ele queria. Ali ele falava do que ele tinha vontade. Ali ele explicava o que dava vontade. Ali ele fazia o que ele queria. Ninguém falava nada, faz isso, faz aquilo. Não, senta aqui, senta ali, vai para lá, vai para cá. Por isso ele fazia questão de ir a Betânia, na casa de Marta, Maria e de Lázaro. Por isso ele fazia questão de fugir de Jerusalém, aonde tinha sempre um fariseuzinho dizendo: se tu é, faz. Se tu é, faz. Se tu é, faz. Se tu é mesmo, mostra pra gente. Se tu é mesmo, mostra um sinal. Jesus falou: não vou mostrar nada para vocês. O Senhor ainda falou para os fariseus na última vez. O Senhor falou assim: e o único sinal que eu vou mostrar para vocês é o sinal de Jonas. Eles conheciam muito bem Jonas, o profeta da antiga aliança. E o que tinha acontecido com Jonas? Ele tinha sido tragado por um grande peixe, tinha sido levado às profundezas do mar, e ele tinha ficado no ventre do peixe e no coração dos mares durante 3 dias. Depois de 3 dias, o grande peixe traz ele para fora, e ele é manifesto novamente em Nínive. E ele falou: o único sinal que vocês terão é o sinal de Jonas. Ou seja, como Jonas, eu, o filho do homem, estarei no ventre da terra, estarei por 3 dias na morte, mas depois disso eu ressuscitarei do dentre os mortos e me assentarei à destra do meu Pai nas alturas. Aleluia, glória a Deus. Eu me assentarei nas alturas. Querido, esse é um mistério tão grande, parece algo tão simples para nós, a ressurreição de Cristo. Quem veio na última escola, irmãos, aqui, sabe, Deus tem nos dado umas coisas tão assim, né, irmão, tão loucas, vamos dizer, que a gente está ministrando sobre, a gente estava falando sobre finanças. E ministrando a última escola de provedores, nós entramos no mistério da ressurreição. De falar, irmãos, que Jesus, ele foi mistério até dos anjos. A Bíblia diz isso, que os anjos não conheciam a Jesus. Quem falou isso, pastor? A Bíblia. Só que agora você vai ter que comprar o kit, você que não veio na escola, para você aprender isso. Porque o Deus Pai sabia muito bem disso. O Deus Espírito Santo também.
Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é a trindade, irmãos, são três, né? Eles são triunos, são três em uma só pessoa. Então quando foi fazer todas as coisas, a Bíblia diz que tudo foi feito por Ele, para Ele, por meio dEle, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ok, juntaram-se, né? Os três se reuniram, e o Senhor, o grande Yahvé, Deus falou: façamos nós o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Os três estão ali fazendo todas as coisas. Mas você sabia que Jesus estava no céu, mas Jesus estava no Pai. Irmão. E você sabia que existia um trono, existia o trono do Altíssimo, o trono de Yahvé. E do lado direito existia um trono vazio. Um trono que Jesus não se assentava nele. Ele era um trono vazio, separado para aquele que desceria como homem, que se faria servo, que morreria morte de cruz, e quando ele voltasse, tomaria o seu trono. Por isso, irmãos, quando Jesus ele sobe glorificado, os anjos perguntam, né? A Bíblia fala em Salmos dizendo: abram os portais para que entre o Rei da Glória. E os anjos perguntam: quem é este Rei da Glória? Ele é o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha, aquele que venceu a morte e ressuscitou. Abram os portões para que entre o Rei da Glória. Os portões da eternidade são abertos, irmãos. Aí Jesus podia adentrar e se assentar no seu trono. Paulo fala que aquilo que foi mistério dos céus, foi mistério dos anjos e foi mistério de todas as coisas, estava sendo revelado a nós. Jesus. Eita Deus. Só que eu não vou falar disso agora, vamos voltar para cá. E como nós estávamos falando da aldeia de Betânia, nós estamos falando de Marta, Maria e de Lázaro. Ali Jesus se sentia Deus, porque ali ele podia fazer o que ele quer fazer. E o Senhor, ele quer fazer na sua vida, irmãos, o que ele quer fazer. Ele quer ser Deus na sua vida. Ele quer te apontar um caminho, ele quer te dar uma solução, ele quer cuidar de você. Ele não quer ser um Deus oprimido contra a parede, dizendo: Deus faz, Deus vem aqui, Deus me ajuda ali, Deus compra, Deus paga, Deus leva e Deus traz. E Deus fala assim, acho que Deus fala: meu Deus. Porque, irmãos, a gente ri, mas é isso que a gente faz. Você só dobra seu joelho, irmãos, para falar: Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Por isso que ele gostava de ficar em Betânia. E aqui em Betânia, 6 dias antes da Páscoa, nessa casa aqui, ele está num jantar. Olha que coisa linda. Ele foi jantar com seus amigos, só que ele não tinha sossego. Quando ele chegou para jantar na casa dos seus amigos, começou a chegar gente. Você vê que até os fariseus estavam vindo de Jerusalém para perturbar. A grande multidão começou a aparecer também. E Jesus está lá. E aqui existem alguns nomes na mesa. E eu quero mostrar para você característica desses nomes que estão na mesa, da igreja de Jesus, que não é diferente dessa igreja que está hoje aqui. Aqui eu vou trazer para você alguns nomes, e o título dessa mensagem é: quem você é na mesa? Na mesa de Cristo, assentado nesse jantar, você é alguém aqui. E se você sair daqui dizendo: não sou ninguém nessa mesa não, então você realmente não é ninguém. Realmente não é ninguém. Porque algum desses personagens sentados na mesa, com certeza você é. E eu quero começar a falar para você, irmãos. Eu quero começar a falar para você do Judas. Vamos começar pelo mais pesado, para você não ir ficando muito triste, acabar a mensagem mais alegrinho. Judas é o mais pesado. Pesado como assim, pastor? Diz que quando Maria chegou, e essa era a última vez que Jesus visitaria Betânia e a casa de Marta, Maria e Lázaro, então aquela mulher tinha guardado para o seu último encontro com o Messias um vaso de alabastro com um precioso nardo, caro e puro, para poder ungir Jesus. E quando ele está ungindo, e quando essa mulher está liberando aquele perfume, era tão precioso, irmãos, que diz que o cheiro do perfume encheu toda a casa. A casa inteira ficou cheirando aquele perfume.
E Jesus foi ali ungido, Jesus foi perfumado, e ela começou a chorar sobre os seus pés, porque já sentia o peso, saberia que ele seria crucificado, e ela começou a chorar nos seus pés, e a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Ela não usou as mãos, ela não usou uma toalha, ela não usou um papel, ela usou os seus próprios cabelos, em sinal de honra, de submissão, e o Senhor estava recebendo aquilo. Mas existia um homem ali chamado Judas que falou assim: para que tudo isso? Para que esse desperdício? Isso é um absurdo, um negócio desse. Isso é um absurdo. Pegar uma jarra, pegar um vaso de alabastro, pegar aí 300 libras, parece, né, que fala aí, de um nardo puro, e desperdiçar tudo isso, está tudo derramando no chão. Olha aí, quanto que vale isso em dinheiro? Quanto que está valendo isso em dinheiro? Irmãos, olha aqui para mim, e segura no seu espírito. Eu não sei se ele falou isso em alta voz, se ele liberou isso, porque eu não sei se ele era tão doido assim. Talvez, irmãos, ele tenha falado isso, ele tenha pensado isso no seu espírito. Que desperdício, que coisa mais à toa. Ele tem olhado para aquela mulher, Maria, e dito assim: que desperdício, que coisa sem propósito. Por quê? Porque Jesus estava na casa de Marta, Maria e Lázaro, mas também estava com os seus 12 discípulos. Ele não veio sozinho dessa vez, ele estava com os 12, e Judas era um dos seus 12 discípulos. E Judas, vendo tudo isso, põe a mão na cabeça e fala: meu Deus, para que tanto desperdício? O Senhor, conhecendo, irmãos, o seu coração, os seus pensamentos, ou se ele falou em alta voz, o Senhor o advertindo, disse: Judas, vigia. Você não entende o que está acontecendo. Não julgue aqueles que entendem, porque você está pecando. Judas, você não tem revelação. Sabe o que ele está falando para Judas? Você é um interesseiro. E a própria Bíblia diz assim, ele falou isso, irmãos. Sabe quem relata isso? Olha aqui, irmão, vamos pensar junto. Vem comigo, vem comigo. Sabe quem está relatando isso? O outro discípulo, João. E João, conhecendo bem o seu amigo e o seu condiscípulo, que andou com ele muito tempo, João escreveu: e ele falou, reclamou sobre a oferta de Maria, não porque ele se preocupava com os pobres, porque na verdade ele nunca se preocupou com pobre nenhum, mas porque ele era ladrão. E tendo sempre o ministério apostólico, o ministério dos discípulos, recolhido as ofertas em alguns lugares, ele escondido ia lá, enfiava a mão na bolsa das ofertas e subtraía, roubava o dinheiro que entrava na igreja do pastor Jesus. E sabe por que ele tinha acesso a isso, irmão? Porque ele era o tesoureiro. Então Jesus, o ministério de Cristo, a igreja de Cristo, a igreja do pastor Yeshua, tinha um tesoureiro ladrão. Você já pensou nisso? Você nunca pensou? O tesoureiro era ladrão. E eu vou te perguntar, Jesus sabia ou não? É claro que sabia. Por que ele sabia? Porque Jesus, ele era Deus. E Deus é onisciente, onipotente, onipresente. É claro que ele estava na forma de homem, então ele não podia exercer alguns atributos, como por exemplo, onipresença. Como homem, no corpo de um homem, Jesus não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas eu acho, irmãos, no meu entendimento, que Jesus nunca deixou de ser onipotente, ou seja, nunca deixou de poder fazer todas as coisas. E onisciente, ele nunca deixou de saber todas as coisas. Por que eu posso falar isso? Porque Jesus, no Getsemane, ele olhou e com a sua onisciência, ele podia ver todo o processo daquilo que ia acontecer com ele. Um homem normal podia fazer isso? Olhar e ver através dos tempos o que ia acontecer com ele no dia seguinte, um dia, 2, 3 dias depois. Por que ele se afligiu ali no Getsemane? Porque ele conhecia o seu processo. Está entendendo? Agora ele tem um Judas lá, e ele sabia que Judas era ladrão.
Só que, irmãos, o Senhor sempre deu uma oportunidade para que Judas se arrependesse. O Senhor sempre deu a segunda, a terceira, a quarta, a quinta chance para que ele se arrependesse. Deus correu o risco de perdê-lo. E, diga, perdeu, porque ele se perdeu, irmão. Assim como Deus deu o livre-arbítrio para Adão, correndo o risco de perdê-lo, e perdeu. E aí, pastor, assim como Deus deu o livre-arbítrio para você, Deus te deu um livre-arbítrio, um direito de escolher, correndo o risco de te perder. E é você que sabe se ele vai perder ou não. Não é ele que vai decidir, irmãos, é você que vai decidir. O livre-arbítrio te dá direito de você escolher. Eis coloco diante de ti bênção e salvação. E coloco também diante de você a maldição e a morte. É você quem escolhe. Só que vamos lá, o primeiro personagem que nós temos aqui é Judas. E quem é Judas, irmãos? Judas é aquele que está vendo um investimento, algo entrando no reino e está falando assim, para que essa bobagem aí? Isso aí podia ser feito outra coisa com isso. Irmãos, na figura de Judas a gente vê, a gente aprende que tem que sair de dentro de nós um sentimento de acusação, de crítica. Existem pessoas no meio da igreja e esse espírito é o espírito de Judas, o espírito do materialismo, o espírito que negocia o inegociável. Não tem mais nada, não tem nada mais inegociável na Bíblia do que o próprio Cristo. E ele negociou o Cristo, pastor Lucas. Ele vendeu até Jesus, ele conseguiu vender, irmão. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Vai ler na Bíblia, irmãos. Se você pegar, não sei se é Número ou se é Levíticos, lá nos livros da lei fala que esse era o valor de um escravo. Um escravo era comprado por 30 moedas de prata. E ele vendeu Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, por o preço de um escravo, por 30 moedas de prata. Por quê, irmãos? Porque o coração dele nunca teve no reino de Deus, sempre teve no reino dos homens. Sabe o que Judas não entendia? Deixa eu falar um pouquinho para você bem rápido. Judas, ele era um sicário. O que é um sicário? Judas era um zelote. O seu nome é Judas Iscariotes. Por que o seu nome é Judas Iscariotes? Na Bíblia tem pelo menos 4 Judas. Esse Judas, discípulo de Jesus, ele era Judas Iscariotes, porque ele vinha da região de Cariotes. Era o lugar de onde que ele vinha. E na região de Cariotes, da onde Judas veio, existiam ali uma seita, existia um movimento político chamado sicários ou zelotes. Quem eram os sicários e zelotes? Eram homens que se moviam politicamente, porque o que eles queriam fazer? Eles queriam à força arrancar o Império Romano do domínio. Eles eram judeus, eles eram da região da Judéia. Até algo interessante, Judas era o único dos discípulos de Jesus que era da Judéia, porque todos os outros 11 eram da Galileia. Judas era o único discípulo de Jesus da Judéia, da região de Judá. E nessa região existia nesse tempo um movimento político chamado sicários ou zelotes. E Judas Iscariotes, da região de Cariotes, fazia parte desse movimento dos sicários ou zelotes. Eles escondiam um punhalzinho, eles tinham uma faca que eles escondiam debaixo da túnica. E nos grandes movimentos, nas grandes aglomerações de pessoas, eles chegavam, eram judeus que se reuniam e matavam as pessoas. Quem que eles matavam? Judeus que estavam se inclinando aos romanos. Sabe quem estava bem na cota dos sicários? Homens, por exemplo, como Zaqueu, o publicano. Porque Zaqueu, irmão, era um judeu. E ele virou o quê? Um publicano, um cobrador de impostos. O próprio Mateus
Mateus era discípulo de Jesus, mas antes de ser discípulo, ele era um judeu e trabalhava onde? Na coletoria de impostos. Então esses judeus que estavam se aliando ao Império Romano, os zelotes ou sicários, cortavam a goela deles, porque tinham eles como traidores, e eles queriam à força tirar todo o povo judeu do domínio dos romanos. E esse era o coração de Judas. E por que Judas veio caminhar com Jesus, irmão? Muito simples. Porque onde Jesus passava, as multidões o seguiam. Porque onde Jesus aparecia, ele falava 10 minutos e tinha 1000 pessoas ouvindo. Porque onde ele andava, milagres aconteciam. Jesus era um homem influente, Jesus era um homem das massas. Jesus era um homem que atraía multidões, ele era o Filho de Deus na terra. Jesus multiplicava os pães e os peixes, fazia paralítico andar, fazia o cego enxergar, fazia o morto ressuscitar. Onde ele estava, tinha um turbilhão de gente. E o que mais falavam? Esse é o Messias, esse é o Filho do Deus vivo, ele é o Rei dos judeus. E Judas falou: é agora, pronto, chegou o nosso rei. Esse é o homem que vai nos livrar do domínio do Império Romano. Esse é o homem que consegue em meia hora juntar milhares de pessoas. Esse é o homem que vai juntar um exército, que vai trazer todos os judeus para junto deles, uma grande multidão, que vai formar um exército violento. Nós vamos para a guerra, vamos para a luta, vamos para cima dos romanos e vamos livrar os hebreus, os judeus, do domínio, do fardo do Império Romano que eles viviam naquela época. Então esse era o pensamento de Judas. Quando Judas começa a andar com Jesus e vê ele falando: o meu reino não é desse mundo, o meu anseio não é uma cadeira política, o meu anseio não é estar entre os poderosos. Quando ele começa a falar: eu vim para dar vida e vida em abundância. Quando ele começou a trabalhar, irmãos, com os órfãos, com as crianças, com os pobres, com as viúvas, com as prostitutas, com os desamparados, eu vou dizer para você, irmãos, Judas se decepcionou com Jesus. Ele falou: esse não é o rei que eu esperava. Existe até uma música que diz assim: aonde está sua coroa de brilhantes, e por que se veste feito um pescador? Sua voz tão mansa me falou: o meu reino não é deste mundo, e jamais me encontraria de outro jeito, porque o bem maior da vida é o amor. Pegou? Sérgio Lopes. E é forte, irmão. É forte. E ele começou a ministrar sobre isso, e Judas decepcionou. Judas falou: esse não é o rei que eu esperava. Aí ele começou, irmão, a andar para trás e começou a negociar. Então começou a roubar o dinheiro das ofertas. Ele começou a querer negociar, ganhar um dinheirinho até em cima de Jesus e falar: esse rei aí. Por quê? Porque ele pensava num reino humano. Ele pensava que Jesus veio para se tornar o rei dos judeus na terra e colocar Roma debaixo do seu domínio, do seu governo. Mas Jesus não veio fazer isso, irmãos. Jesus veio para ser o rei de toda uma humanidade, de ser o Senhor de todos os senhores. O reino que o Senhor estava construindo era no interior dos homens. Não era um reino externo, era um reino interno. E nessa mesa aqui, querido, quem são os Judas? Judas são aqueles, irmãos, que se decepcionam com Jesus. São aqueles que muitas vezes, querido, deixam da caminhada, eles se enfraquecem, deixam da caminhada porque se decepcionaram com Jesus. E você vai atrás de pessoas e fala: querido, você sumiu, o que está acontecendo? Não, pastor, eu fui para a igreja, mas eu pensei que acontecia assim, assado, que minha vida ia ser assim, que meu emprego ia melhorar, meu casamento ia mudar, tudo. Ai, eu desanimei. Irmãos, essa palavra é fatal: eu desanimei. Sabe por que você desanima, irmãos? Porque você se frustra com aquilo que você está esperando. Sabe por que você desanima? Porque o seu foco está na coisa errada. Você pensou que a religião, entre aspas, você pensou que o culto a Deus, a igreja,
Você pensou que o Senhor ia mudar toda a sua vida naquilo que você esperava, e o Senhor nunca te prometeu nada disso. Está entendendo? Está entendendo? E o Senhor nunca te prometeu nada disso. Na verdade, tem muita coisa que o Senhor promete para nós na Bíblia e que a gente nunca fez questão de ouvir. O Senhor promete, por exemplo, muitas aflições. Ele prometeu. Por meio de muitas tribulações vos importa entrar no reino de Deus. Isso Ele prometeu. Prometeu o quê? Muita tribulação. Está entendendo? Só que por que nós nos decepcionamos? Porque nós estamos esperando receber alguma coisa de Jesus. Sabe, um namorado que vem em 2017 no cavalo branco, um bolso cheio de dinheiro, um perfume impressionante, falando com uma voz linda e dizendo: eu sou o seu príncipe, cheguei agora, quer casar comigo? E você está dizendo: ah, pastor, que isso? Que isso o quê, irmão? Te conheço. Te conheço. E não é problema, irmãos, você esperar nisso. Espera com paciência no Senhor, irmão. Vai orando, geme e chora. Vai orando, irmão, vai orando. Mas o Senhor não prometeu isso, querido. Sabe, a expectativa naquilo que Deus não prometeu, irmãos, nos faz desanimar, nos faz nos frustrar. Sabe, Jesus nunca prometeu nada para Judas. Ele entendeu, ele pensou, ele interpretou que Jesus ia fazer isso e aquilo. E aí ele se frustrou, e aí ele resolveu: desanimei contigo, vou sair fora. Muitos estão saindo fora da igreja porque desanimaram. Ah, eu achei que lá na igreja, quando eu chegasse, todo mundo ia isso, ia fazer aquilo, e o povo ia me visitar, ia me isso, me aquilo. Quem te falou isso, irmão? Ah, eu pensei, irmãos, nosso pensamento, querido, não é uma promessa do Deus Altíssimo. Eu pensei que uma semana... Irmãos, tem gente que ficou na igreja, pensa bem, tem gente que ficou na igreja, assim como Judas subtraía da bolsa, e você fala: que sem vergonha esse Judas, ele era ladrão. Malaquias 3 também diz: quem subtrai o dízimo também é... Aí a gente olha assim, olha o ladrão Judas, mas não olha o ladrão Douglas. Está entendendo? Está entendendo como funciona? Ele esperava tantas coisas que o Senhor nunca prometeu, irmãos. Nós passamos às vezes subtraindo aquilo que é do Senhor na igreja durante 3, 4, 5 anos, 6 anos. Tem gente, irmãos, que passou já 10 anos na igreja, nunca foi fiel a Deus verdadeiramente. E você que passou na última escola sabe o que é ser fiel agora. Aí você falou assim: entrei na escola de provedores, entendi dízimos, ofertas, primícias, entendi as esmolas, entendi todo o princípio, agora eu vou ser fiel. Aí começou 2017, fiel. Nunca fui primiciante, estou sendo agora dizimista, ofertante fiel. Aí passou janeiro, fiel. Fevereiro, fiel. Março, fiel. Não aconteceu nada na sua vida. Aí você: vou largar disso. Eu estou fazendo tudo certo, não muda nada. Irmão, você passou 10 anos infiel. Com 3 meses você já quer que mude a sua história? Foi 10 anos. Aquele que subtraía da bolsa, ou seja, pronto. Agora você quer com 3 meses de fidelidade mudar a sua história? Vai cavar o pocinho, irmão. O poço é mais fundo. Isaac achou água em Gênesis 26, mas cavava era fundo. Cava, cansei, suei, cava mais. Cansei de novo, ora um pouquinho. Cansei de novo, jejua. Cansei de novo, descansa. Cansei de novo, cava. As águas do Senhor estão jorrando.
Porque eu estou cumprindo tudo, pastor, já tem 3 meses, nada mudou. Quem falou para você que o prazo é 3 meses? Nós esperamos algo, irmãos, da nossa cabeça que Deus nunca prometeu, querido. Judas se frustrou por causa disso. E na igreja tem muitos Judas, irmãos, frustrados porque não estão recebendo aquilo que Deus nunca prometeu que ia fazer. Nem Ele, nem a sua palavra nunca prometeu o que você estava esperando. Mas você esperou nisso. Que mais? Qual que é a essência de Judas, irmãos? O espírito de crítica. Já viu aquele que critica tudo? Para que isso? Olha que pintou o fundo de cinza agora. É mesmo, hein? É. Até que ficou bonitinho, mas podia ser azul. Se fosse eu pintava era de azul. Ia ficar muito mais bonito. Tem ou não tem? Sabe, irmão, aquele que critica tudo. Para que gastar esse dinheiro com isso? Para que fazer aquilo? Para que construção? Para que não sei o quê? Para que isso? Para que aquilo? Irmãos, o espírito de crítica é o espírito de Judas. Está muito caro isso. Isso aqui está muito caro, irmão. Você devia ofertar para você, para o seu irmão pagar dobrado. Aqui de cima, irmão, a gente vê todo mundo, tá? Um monte de gente já fez assim, ó. Eu te falei que palavra pastoral é melhor entrar no profético, né, irmão? É melhor, né? Sabe a coisa mais feia que tem, irmão? Você comprar um material na igreja e falar assim, me dá desconto. Sabe por quê, querido? Porque aquele material que é vendido ali não vai para o bolso de ninguém, a não ser para a obra do Senhor. Nós deveríamos aprender, irmão, a ser abençoador, a ser ofertante. Muitas vezes, querido, nós não damos uma oferta de gratidão, nós não damos uma oferta ao Senhor, nós não entregamos nada ao Senhor. E quando nós vamos adquirir alguma coisa, um almoço na igreja, uma sobremesa, uma coisa, a gente fala, tá caro. E deixa eu falar para você, o espírito de Judas faz com que aqueles que mais criticam sejam aqueles que menos ofertam. E vou dizer para você, irmão, eu sou só ministrando a palavra, eu estou tão feliz que a gente começa a falar dessas coisas, o povo pensa que o pastor está bravo, o pastor está nervoso, está azedo com alguma coisa. Irmão, está tudo certo, está tudo bem, eu estou feliz. O espírito de Judas, irmãos, é o espírito daquele que subtrai. O que Judas fazia? É aquele que subtrai da bolsa o recurso do Senhor. O que o espírito de Judas faz? Nós, no tempo de hoje, subtrair, reter aquilo que é de Deus. Então todos nós na igreja hoje que retemos daquilo que é do Senhor, seja nos dízimos, nas primícias, nas ofertas, nas esmolas, seja no que for, quando eu retenho o que é de Deus, eu tenho o espírito de Judas. O espírito que é do materialismo, o espírito que vê alguém, eu não estou fazendo, mas quando eu vejo alguém dar o que eu não dei, eu ainda critico e falo, como essa pessoa pode dar isso? Como alguém pode dar um carro para a igreja? Como alguém pode dar um apartamento? Como alguém pode fazer isso? Mas não sei o que, irmão. Eu não faço, e quando eu vejo os outros fazerem, eu critico, eu acuso. Por quê? Porque é o espírito de Judas. Eu estou mais ligado, irmãos, no material que está sendo gastado do que na honra que está sendo dada àquele que vive e reina para sempre. Jesus repreendeu Judas e falou, Judas, cala-te. Essa mulher está dando tudo que ela tem e eu estou recebendo, porque ela está ungindo o meu corpo para a sepultura. Ou seja, só se unge corpo de reis. Essa mulher entendeu o que você, meu discípulo, não entendeu. Essa mulher que não caminhou comigo 3 anos, entendeu que você, 3 anos comendo, dormindo comigo, não entendeu. Judas, eu sou o rei dos reis, o senhor dos senhores. Eu vou ressuscitar o 3º dia. E o que essa mulher está fazendo é ungir o meu corpo para a minha sepultura e para a minha morte, porque ela entendeu que eu sou um rei e o maior que já pisou nesta terra. Está entendendo? Esse é o espírito de Judas, irmãos, que critica. Para que fazer isso? Para que essa cantata aí no Natal? Não gostei não. Para que isso não sei o que? Para que iluminou? Para que tirou? Para que comprar? Para que vender? Irmãos, nós precisamos analisar isso.
Quando você for comprar alguma coisa, irmãos, quem já foi aqui num jantar beneficente? Eu vou, irmãos, em alguns da cidade para ajudar. E eles vendem a mesa lá, irmãos, e às vezes você paga R$100 numa refeição. Ei, bonitão, cabeção, você não está pagando R$100 num prato de comida. O prato é só simbólico. Os R$100 que você está pagando é para a instituição que você está ajudando. Tudo que você come na igreja, irmãos, é revestido para o reino e tem o propósito de abençoar. Aí, quem já abençoa aqui, já abençoa, ele sabe, irmãos, que o restante também é para abençoar. Quem não abençoa aqui, critica lá. E eu estou falando isso, irmãos, não é para fechar o seu coração, é para você falar: eu sou essa pessoa, Senhor, e eu quero mudar hoje. É só para você entender, irmão, se não é assim. Os que menos ofertam são os que mais falam. Porque o espírito de Judas, irmãos, faz ele subtrair recursos do reino, tirou da bolsa, não é isso que ele fez? Você leu aqui. E quando alguém vai fazer o que ele não faz, ainda subtrai, retém o que é de Deus, ele critica. Esse é o espírito de Judas. O que mais que o espírito de Judas faz, irmãos? Negocia o inegociável. Lembra tudo que a gente já falou aqui, irmãos? Tem coisas na vida que você pode negociar. A Bíblia manda negociar até que eu venha. Você pode trabalhar, você pode vender, você pode comprar, mas tem coisas que você não pode negociar. Tem coisas, irmãos, o tempo com Deus, o tempo de culto, o tempo de adoração, você se envolver com as coisas de Deus, isso não está em negócio. Mas muitos negociam isso. Por quê? Trabalham mais do que precisam. E às vezes somem, desaparecem 1 mês, 2, estou trabalhando. Eu quero dizer para você, irmãos, acabou esse tempo, querido. Sabe por quê? Não é porque o pastor vai fazer nada, eu não vou fazer nada, irmão. Porque a palavra das primícias é que o Senhor veio como um prumo. O prumo está colocado sobre edificação. Aquilo que você está construído, o Senhor vem com o prumo e vê se tem alinhamento. Para que serve um prumo? É uma ferramenta para ver se o que você constrói está alinhado ou fora do ângulo. E se o que você está construindo, irmãos, estiver baseado só no entendimento de benefícios, daquilo que contribui para você, daquilo que é prazeroso para você, o prumo de Deus vai bater lá e vai falar desalinhamento. Sabe o que Deus vai fazer? Vai derrubar. Que isso, pastor? Essa é a palavra do Senhor nas primícias para nós, em Amós 7. Então, irmãos, esse é o espírito de Judas, que negocia tudo para te trazer mais um recursozinho, mais uma rendazinha, mais isso. Mas, irmão, você tinha um compromisso. Não, mas Deus sabe. Mas, irmãos, hoje é dia de culto. Não, mas Deus sabe. Mas você falou que ia visitar um irmão nesse dia, surgiu um negócio. Não, mas Deus sabe. Deus não sabe, irmão. Deus não sabe. Ele é o primeiro na sua vida. Ele é o primeiro na sua vida. Sabe por quê, irmãos, eu estou pregando isso? Porque o Senhor sabe, querido, que tudo que a gente prega tem autoridade para pregar. O que é autoridade? É falar bonito, é falar: olha, eu estou aqui, ouçam a minha voz. Isso não é autoridade, irmão. Autoridade não é terno e gravata. Autoridade não é falar grosso nem alto. Autoridade é você falar aquilo que você vive. E eu quero dizer para você, irmãos, em 16, quase 17 anos dentro de um consultório, eu nunca abri mão de um compromisso na igreja em 17 anos por causa de um paciente. Pode ser o prefeito, pode ser o doutor fulano, o doutor ciclano, o doutor beltrano, pode ser promotor, pode ser paciente, que não interessa. Nesse horário aqui é do Senhor, ninguém entra nesse horário. Eu tenho um compromisso com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e ninguém entra nesse horário. Ah, mas eu vou perder o paciente. Eu perco o paciente e fico com Jesus. Eu perco aquele recurso e glorifico ao meu Jesus. Porque essa é a igreja, irmãos, que Deus está procurando. Então, irmãos, eu não estou aqui diante do Senhor, irmão. Com a mão na Bíblia eu falo para você. Eu não vim aqui nessa noite falar algo para ferir você. Porque se essa palavra ferir você e criar mágoa no seu coração, e a sua reação for: ai, pastor, eu não vim aqui atacar você, irmão. Não se usa culto para isso. Por isso que eu não estou dando recado para A, para B, para C. Eu estou dando recado para todo mundo.
E quando o recado é para a igreja inteira, então nós podemos ministrar. Porque você não está mandando recado para o irmão, para o ciclano. Eu estou pregando para mim nessa noite. Ou você acha que eu não me achei aqui nesse meio? É lógico que eu achei. Todos nós estamos aqui. Então, irmão, se você é um Judas, nessa noite você vai falar: Deus, eu quero tirar esse espírito. Sabe por quê, irmãos? Porque Judas andou com Jesus na companhia dos outros. Ele foi no café com pastores, ele foi no café da aliança, ele foi na reunião de oração, na escola do reino, ele foi nos cultos, ele foi em tudo, ele estava junto. Mas chegou um momento que ele falou: para mim que deu, para mim chega, vou pegar descendo. E ele pegou descendo, você sabe para onde, né, irmão? Você sabe para onde que ele pegou descendo, né? Então, irmãos, a gente tem que ter esse cuidado para não estar na congregação como Judas teve. Irmãos, vocês estão com calor, não? Meu Deus, parece que eu estou pregando na porta da fornalha. Estou quase vendo o Mesaque aqui, o Sadraque e o Abidinego aqui em cima. Mas beleza, se está bom para vocês, está bom para mim. Então, é o seguinte: isso não pode ferir você e fechar o seu coração, amém? Então, esse é o Judas. Passa para frente aí. Mas também tem a multidão. Você viu aí que eles estavam lá na casa e muita gente afluiu para ver o que eles estavam fazendo, a multidão. Quem sabe você nessa noite, irmãos, ou nesses dias não é multidão. Quem que é multidão? Multidão é aqueles que só dão uma espiadinha de longe, irmão. Só vem ver o que está acontecendo. Às vezes aparece um dia de ceia. Vai dar uma ceiadinha, né, pastor? Porque a Bíblia diz, ainda cita versículo, irmão. A Bíblia diz, pastor, que quem não come do pão, não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Por isso que eu venho na ceia. Eu falo amém, irmão, só na ceia, né? E cita versículo ainda, irmão. A multidão é aquele, irmãos, que ele se envolve, mas não se compromete. É aquela mesma história que você sabe do omelete de bacon. Todo mundo sabe, né? O omelete de bacon. Tem alguém que não sabe aqui a história do omelete de bacon? Levanta a mão, pode levantar, irmão. Não sabe a história do omelete de bacon? O que é o omelete de bacon? O omelete é feito de ovos. E o omelete de bacon é feito de ovos mais bacon. E o que entra no omelete de bacon? O ovo que a galinha dá e o bacon que o porquinho dá. Só que como é que a galinha dá esse ovo, irmão? Ela vai lá, acha um lugar bem aconchegante e dá uma ciscadinha, bate as asinhas e libera o ovo. Vai estudar, irmão, você vai ver que galinha estressada, ela não põe ovo. Galinha estressada, nervosa, ela não põe ovo. Eita Deus, como fala com a gente. Galinha estressada não põe ovo, ou seja, galinha estressada para de produzir. Tem irmão que quando está estressado ele para de produzir, irmão. Ah, pastor, está difícil demais as coisas. Aí some de tudo, some da igreja, some da oração, abre mão do ministério que ele está envolvido, deixa as crianças na mão, o diaconato na mão. Porque, pastor, muita luta, irmão. É na luta que você tem que produzir, crente. É na luta que você tem que produzir, é aí que você tem que produzir dobrado. Porque é na produção, é na honra, é na busca, é na adoração que vem o teu socorro. Aleluia! Tem gente que quando está na prova, para de produzir. A galinha é assim, se ela estiver estressada, ela não produz. Então tem que estar tudo bonitinho. Aí a galinha vai lá. Eu até, irmãos, fui estudar para ver se galinha botar ovo doía. Falei, será que essa bendita pelo menos sente uma dorzinha? Não sente nada, irmãos. Porque ela tem lá um negócio, acho que é cloaca, sei lá, alguma coisa lá que os ossos abrem, não sei o que, e passa. Entendeu? E eu vou te falar, irmão, é prazeroso para ela botar ovo. Então quando o negócio está prazeroso, ela põe o ovo. Só que o porco, irmão, o coitado do leitão, para produzir bacon, ele tem que, ele tem que morrer. Para liberar a carne, para liberar o bacon, ele tem que perder a vida. E por isso que na igreja está assim. Tem os crentes, né? Os filhos de Deus. Vamos deixar essa palavra crente de lá. Tem os filhos do Senhor, irmãos, que são os filhos frango e os filhos porco.
Os filhos frangos só produzem quando está tudo bem. Aí aparece, dá glória a Deus, aleluia. Quando a coisa complicou, ele desaparece. Agora o filho porco, irmão, ele está dando a vida. Ele está entregando a vida por aquele propósito. Para sair o omelete de bacon, ou seja, para cumprir o propósito, eu vou entregar a minha vida. Eu vou doar a minha vida. Vou entregar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu entrego a minha vida. Que a obra me consuma, o meu coração, o meu tempo, minha saúde, meu recurso. Eu entrego tudo a Deus. Não é só o que é prazeroso. A multidão, irmãos, é os filhos frango. Você já viu que na primícia tinha um monte de gente aqui? E tem uns rostinhos que é bem conhecido, irmão. Que toda coisinha diferente que tem aparece. Ó, o negócio tá bombando lá, vamos lá ver. Ó, lá em Uberlândia, vamos lá ver. Ó, o raio-x de Deus está na cidade. Ó, glória, aleluia. Aí vai lá ver. Aí, mano, não sei quem está revelando. Aí, vamos embora lá também. O Luiz Hermínio está em Uberlândia. Vamos embora junto lá. Aí vai lá a multidão e aquele tanto de gente, poder e glória. Irmão, tem uns que choram e caem. Eu falo, meu Deus, nunca fez isso na igreja o ano inteiro, irmão. Mas na hora do negócio, vira crente chaleira, borboleta, dá foguetada, rabo de arraia. Vira crente de verdade, chora e pula. Eu falo, Jesus, fico só vendo, irmão. Aí acaba aquele mover de 3 dias, 4 dias, irmão. Deus foi embora junto com o mover. Aí ele vira o crente. Essa é a multidão, irmão. É o ambiente que faz ele. O humor dele está no que está acontecendo, irmão. Não é no dia a dia de ficando com Deus. Dia a dia, de glória em glória, de fé em fé, de oração em oração, de jejum em jejum, de ensino em ensino, de renúncia em renúncia. Todos os dias, todas as horas, todos os momentos, firme, ligado, conectado com Deus. Então estava aqui na primícia, não cabia gente dentro dessa igreja, irmão. 9 dias de culto, igreja entupida. E o povo tinha as multidão aí, multidão aqui. Olha, eu mover, eu penso, hein? Quem prega hoje? Quem prega hoje? É o pastor de São Paulo, aleluia, hoje eu vou. Pastor de fora, hoje eu vou. E amanhã do Rio de Janeiro eu vou também. E hoje, acho que é de Araguari, não, hoje eu tenho um compromisso. Hoje eu tinha que resolver um negócio, não vai dar para ir não. Esse é crente multidão, irmão, aquele que acompanha de longe. É o filho frango, é filho de Deus, é filho, irmão, é filho, mas é frango. Tá só acompanhando, tá vendo? Aonde tem... Pensa, peraí, irmão, pensa num jantar. Na casa de Marta, Maria e Lázaro. Jesus está no jantar. E tem mais alguém lá. Sabe o que estava chamando muita atenção? Estava chamando mais atenção do que Jesus? O Lázaro que ressuscitou de dentre os mortos. O Lázaro que ficou 4 dias na sepultura, toda a cidade viu, e agora ele está vivo. Aí todo mundo, sei lá, eu preciso ver, eu tenho que ir lá ver, ué. Lázaro saiu da sepultura depois de 4 dias. O homem fedia, já estava em decomposição. Mas ele está vivo, lá na casa dele. E vou te falar, faz um jantar hoje, Jesus está no jantar. Eu não perco isso por nada, pode botar o preço do ingresso que eu for, que eu estou na porta. E a multidão lá, ó, em volta da casa. Vem ver o movimento, irmão. Eu quero dizer para você, Deus não te chamou para viver de movimento, irmão. Deus não te chamou para viver de evento. Evento é vento, o vento passa. Nós temos aqui, as igrejas têm, é bênção. Nós vamos estar juntos, mas isso não se resume, irmãos, a nossa fé e a nossa experiência. Nós vamos em março agora para a convenção em Itajaí, vai cair fogo do céu, aleluia. Nós voltamos em setembro para o retiro de pastores. Jesus, só a graça. Mas eu não vou ser lá, irmãos, o que eu não sou aqui. Eu não vou pensar que aquilo lá não sei o que lá. Irmãos, a nossa vida precisa ser uma constância. Precisa ter constância. Se eu sou avivado, irmão, eu tenho que estar avivado em qualquer lugar. No meu trabalho eu estou avivado, na fila do banco. Se chegar em meu... Não adianta eu ser avivado 2 dias, 3 dias de conferência, irmão, depois cair no fundo da onde eu estava. Então isso é multidão.
que é multidão? É isso. Então você pensa, será que eu sou multidão? Eu sou meio empolgado. Eu vejo multidão, muita gente, a coisa acontecendo, mover, eu vou lá mesmo. Eu quero ver a coisa e tal, chegar lá, eu dou uma rodopiada. Mas no dia a dia eu sou meio... influenciável. Isso é multidão. Só que nessa mesa também, irmãos, tem os fariseus. Lembra dos sacerdotes que diz aí, os fariseus que vieram? E o que os fariseus vieram fazer? Os fariseus, escuta essa, irmão. Os fariseus, eles vieram, sabe o que eles vieram fazer lá? Eles vieram matar Lázaro. Irmãos, o homem tinha acabado de ressuscitar, já queria matar ele de novo. Pega aí alguns capítulos antes, Lázaro ressuscitou. Mateus, Lázaro ressuscitou aí, tem pouquinho tempo. E os fariseus já queriam matar ele. Por isso que ele estava chamando tanta atenção, porque toda a cidade queria ver ele. Estava vindo gente de Jerusalém para ver o Lázaro em Betânia. E muita gente vendo Lázaro deixava o judaísmo e se convertia ao cristianismo. Se convertia a Cristo. Porque eu quero falar para você, tem gente que não sabe isso, irmão. Judaísmo não é cristianismo, querido. Jesus, ele não seguiu o judaísmo. Jesus, ele era um judeu, um hebreu. E ele veio, não foi para seguir o judaísmo. No tempo em que ele estava, ele seguiu os costumes do seu povo. Mas quando ele estabeleceu a nova aliança, ele abriu a abertura ao cristianismo. Você está entendendo isso? Então, o que o povo estava falando aqui? Que estava vindo um monte de gente. Então, quem são os fariseus? Fariseus são aqueles que querem matar quem Jesus está ressuscitando. Eita Deus. Quem que são os fariseus dentro da igreja? Você lembra do Judas? O Judas ataca, irmãos, negócios, coisas que são feitas e que envolvem mais recursos, porque o coração e os olhos dele estão nessas coisas. E muitos de nós somos assim, irmãos. O Judas, eles critica tudo, querido. Tudo, principalmente o que envolve algum recurso, o que envolve honra. Judas faz isso. Agora, o que o fariseu faz? O fariseu geralmente, ele critica. O fariseu geralmente, ele é legalista. O que é legalista? Geralmente, fariseu é quem conhece as escrituras, amém? Não existia um fariseu que não conhecia a palavra. Para Judas, o Senhor fala assim: você é meu discípulo, mas você não conhece bem das coisas. Agora os fariseus eram doutores da lei, irmãos, e eles são legalistas. O que os fariseus estão fazendo, irmãos? Trazem dentro da palavra, mas na palavra é assim, mas na palavra não sei o que, mas isso e aquilo aqui, mas isso não sei o que lá, mas isso. E geralmente ataca mais pessoas. Porque eles entendem, irmãos, eles não entendem o que Paulo falou. Passo-vos a mostrar um caminho sobre modo excelente, o amor. O farisaísmo, irmãos, não entende o que aconteceu no Monte Tabor, na transfiguração, onde Elias estava de um lado e Moisés do outro lado. Moisés representava o que? A lei. Representava a lei. Moisés representava a lei. E Elias representava os profetas. Só que o que os céus bradam? Jesus está no meio. De um lado a lei, do outro os profetas. Agora não é mais o misticismo profético, não é mais o legalismo da lei. Agora é a misericórdia e a graça que está em Cristo Jesus. Meu filho, está entendendo? Então, quando a gente tem um espírito farisaico, irmãos, a gente não consegue aceitar pessoas. Que pessoas façam algumas coisas. Que pessoas possam crescer como filho. Ah, mas aquele fulano fez isso. Mas aquele fulano fez aquilo. Mas aquele fulano já vai tocar, sendo que é isso, isso e aquilo. Mas aquele fulano vai entrar no diaconato, sendo que isso é isso, isso. Não tem aqui, irmão. Na igreja não tem, graças a Deus. Mas tem muito lugar que tem um monte, irmão. Aqui não tem, você sabe, né, irmão, que não tem. Mas fulano já vai fazer, fulano já vai acontecer. E geralmente, escuta aqui, deixa eu falar para você que você pense.
Geralmente aqueles irmãos que realmente fazem, que rompem no serviço, eles não acusam os outros. Geralmente quem acusa são os que não fazem. Geralmente os que questionam e julgam são aqueles que não estão envolvidos com nada, que não estão produzindo coisa nenhuma. E vi, mas aquele fulano vai entrar nisso, mas aquele fulano vai cantar, e aquele fulano está no louvor, mas aquele irmão ali vai para o diaconato, mas isso, aquilo. O que são essas pessoas que estão sendo agora usadas? São os Lázaros. Por que são os Lázaros? Eles foram ressuscitados, eles estavam mortos e reviveram. O Senhor veio com a glória sobre eles, eles estavam mortos em delitos e pecados. O Senhor abriu a sepultura e falou: Lázaro, vem para fora. Ele veio e está vivo. Agora, como vivo, a Bíblia diz também, quando Lázaro saiu para fora, o que a palavra fala? Que Jesus falou assim: tire as ataduras dele e deixai-o ir. Quem que desata aquele que foi ressuscitado? A igreja. Então a igreja está desatando aquelas pessoas que o Senhor ressuscitou. E como é que a gente desata? Ensinando, ajudando, caminhando junto, investindo nas pessoas, colocando elas para fazer, para trabalhar. Aí os fariseus falam assim: eu estou aqui tanto tempo, muito tempo estou aqui, palavra, Bíblia, e o versículo tal, e não sei o que, não sei o que. E geralmente, irmãos, está tanto tempo aqui, tanto tempo está no banco, sem se envolver, sem fazer coisa nenhuma, sem produzir nada no reino. Então o que a gente faz? Critica de alguma forma aquilo que está acontecendo. Você pode pensar hoje, peraí, será que eu sou fariseu? Será que quando a gente sai, de um culto, de uma conferência, do Luiz Hermínio, de onde que for para sentar, para comer uma pizza, para comer alguma coisa junto, começa a falar: mas você viu fulano, você viu ciclano, você viu quem cantou hoje, você viu não sei o quê, você viu quem estava recolhendo a oferta, você viu? Acho que você agora sintonizou, acho que eu estou nessa. Esse é o espírito do fariseu, irmão. Esse é o espírito do fariseu. Eu quero te falar, irmãos, para ministrar isso para você, Deus ministrou em mim. Eu sei onde eu estou aqui, irmãos, e onde eu preciso mudar. Mas você é o pastor, não tem problema, irmão. Eu sou pastor, não sou Deus. Amém? Aqui tem um monte de pastores, e eles estão aqui também, irmão. Os pastores, os presbíteros, os diáconos, os músicos aqui de cima. Isso aqui é para todo mundo, querido. Eu tenho que entender. Vamos aqui para a gente terminar. Mas aqui nessa mesa também está em Marta. O que Marta estava fazendo? Como sempre fez. No verso 2 aí de João 12, diz assim: deram-lhe ali uma ceia e Marta servia. Por quê? Porque Marta sempre serve. Marta está sempre servindo. Marta sempre trabalhando, trabalha daqui, trabalha de lá, pega, lava a louça, faz, limpa o chão, e busca isso, e monta a ceia, e faz não sei o que, e faz a janta, e faz a comida, e faz o almoço. E pensa, é top, hein, irmão, é benção. Mas eu quero dizer uma coisa, querido. Existe uma unção muito forte sobre a Marta, sobre o trabalho, sobre fazer, sobre produzir. Mas o cuidado que as Martas têm que ter, irmãos, é porque Martas, em alguns momentos, desvalorizam a presença. Tem pessoa que tinha que ganhar um troféu na igreja do tanto que trabalha. Tinha que ganhar um troféu na igreja do tanto que faz. Do tanto que chega primeiro, sai depois, lava, arruma, pega, cozinha, serve, faz e faz e faz e faz e faz e faz. Isso deveria servir de espelho para todos nós. O serviço na casa de Deus, foi pregado isso nas primícias, Eu preguei sobre o servir com excelência, fazer. Só que a Marta tinha um problema, que ela fazia tanto que ela passava do limite. E ela chegou uma vez e criticou a irmã: "Ô Jesus!" Foi a primeira vez que lá na casa de Marta, Maria e Lázaro, Jesus foi colocado contra a parede. Por quem? Por Marta. Jesus estava lá sendo Deus, porque Ele é Deus, e Ele estava lá ministrando, e Maria estava, se sobrasse, caía. Maria recebendo aquela glória, e a Marta vai lá e fala: "Ô Jesus!" Jesus falou: "Pois não, Marta, dá um jeito nessa mulher aí,
Manda ele me ajudar. Tem uma pia de louça para lavar, um tanto de comida para fazer. O senhor está aí com um tanto de homem aí, esses discípulos seus, um tanto de homem, isso é comida demais para fazer, ué. Tem que servir a mesa, tem que escorrer o feijão, o arroz. E essa mulher fica aí só ouvindo e chapando, e só eu que trabalho. Aí Jesus falou para ela, e a voz que falou com ela, irmãos, é a voz de Deus. Jesus falou para ela: Marta, Marta, já pegou lá dentro do espírito dela. Maria escolheu a melhor parte, e isto não lhe será tirada. Entrou como uma bomba no espírito dela. Sabe o que Jesus está falando, irmão? Não é que você não tem que trabalhar, não é que não precisava fazer tudo aquilo, todo aquele ambiente. Sabe o que Jesus está falando, irmãos? Qual que era o problema de Marta, irmãos? Porque Maria ajudava Marta a fazer tudo em casa. Não era só uma irmã que trabalhava, eram as duas. Elas dividiam o trabalho uma das outras, uma com a outra. Dividiam os trabalhos, enquanto uma estava varrendo, a outra estava lavando. Enquanto uma lavava roupa, a outra lavava louça. Elas dividiam o trabalho. Mas quando Jesus chegou, desorganizou o trabalho. E esse é o problema das Martas, quando desorganiza. Aí desorganizou, a Marta desesperou e foi recorrer a Jesus. Jesus falou: quando eu chego num lugar, o governo desse lugar é mudado. A ordem, a organização passa para mim. Eu sou o governo, eu sou o centro, eu sou a ordem. Então, irmãos, não era problema com o trabalho. Jesus estava falando, ela vai trabalhar depois, vai trabalhar até dobrado se precisar. Mas agora eu estou falando, e quando eu falo, quando eu libero, você não pode negligenciar isso. Então, por isso que aqueles operadores, irmãos, a própria equipe de diáconos, que precisam se mover, o que nós precisamos entender? Que precisa ter os turnos. E quem está fazendo ali, irmão, tem que estar sintonizado com o que está sendo falado, com o que está sendo dito. Eu estou aqui limpando, lavando, estou pegando, estou ali arrumando uma coisa, estou pegando, estou sintonizado com a adoração, com aquilo, com a palavra sendo liberada. Quando eu não estou na minha escala, irmão, eu vou buscar aquilo que é de Deus. Quando eu estou na minha escala, eu vou pegar a palavra gravada em áudio, gravada em vídeo, eu vou pegar e vou ouvir depois. Por quê? Porque eu não posso ficar sem aquilo que é prioridade. Esse é o problema da Marta. Se envolver muito com o trabalho e esquecer da essência. Olha aqui o que está escrito, irmão. Abre aí rapidinho em Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, verso 13. Olha que coisa tremenda. Diz a palavra do Senhor assim, Marcos 3, 13. Marcos 3, 13. O Senhor está chamando aqui os seus discípulos e diz assim no verso 13: subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Pronto, ele escolheu os 12 e levou os 12 para o monte. Verso 14. E nomeou os 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar. Para que ele escolheu 12? Você pegou? Para que ele escolheu 12? Você não pegou. Vou ler de novo. E nomeou 12 para que ele nomeou 12? Para que estivesse com ele. E depois o enviou para pregar. Verso 15, para que tivessem o poder de curar enfermidades, expulsar demônios, e começa a falar um monte de coisa. Só que a primeira coisa para que Deus chama alguém é para estar com Ele. O primeiro propósito seu não é produzir para Ele, não é trabalhar para Ele. O primeiro propósito de um homem é estar com Ele. Isso fala da presença, é sentar com Ele, é ouvi-lo, é se envolver com seus projetos. Depois que você se envolve com Ele, ouve os céus, tem entendimento acerca do que tem que ser feito, aí você sai para o trabalho. Qual o problema da Marta? Se envolve com o serviço, mas falha em se envolver com o Senhor. Por isso talvez você esteja pensando, irmãos, todo mundo diaconato é Marta. Engano seu, irmão.
Tem muita gente, irmãos, que serve e está totalmente ligado, conectado, movido de graça. Lembra que eu falei para vocês do obreiro em Itajaí? O homem, irmãos, lavando lá o banheiro na conferência. Quando eu entrei no banheiro, pensa num banheiro limpo, cheiroso, e um homem cantando lá, a glória de Deus, a unção do Senhor cantando. Aí ele olhou para mim, deu um sorriso, e quando ele sorriu assim, irmão, só tinha um centroavante aqui, ó. E dentista é fogo, né, irmão? Já vê essas coisas assim. Aí eu olhei para ele, e ele falou assim: tá feliz, irmão? Eu falei: ó, glória. Eu falei: eu tô demais. E você? Eu também tô, porque eu tô servindo a casa de Deus. E a nossa felicidade é ver vocês que estão aqui enchendo esse lugar feliz. Obreiro, irmão, diácono lavando o banheiro. Eu falei: meu Deus. Aí eu fui, entrei lá, fiz o que eu tinha que fazer. Quando eu tô saindo, irmãos, o homem tá lá na porta. Aí eu passei por ele, deu mais um sorriso. E quando eu tô assim, tem mais 2 passos para frente, ele: assim te diz o Senhor. Eu falei: ô, manta aí. E já liberou, irmão. Falou: Deus te diz assim, 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 tal. O Senhor está fazendo isso no seu ministério, tal. Receba em nome de Jesus. Irmão, o diácono profeta, irmão. É isso, querido. Feliz, alegre, conectado, exercendo o ministério, chamado. Agora pensa: porque eu sou diácono. Irmão, você é diácono, você pode ser pastor diácono, profeta diácono, apóstolo diácono. Você pode ser evangelista diácono, ou seja, serviço. Só o cuidado, eu não estou falando em relação a diaconato, tira isso da sua cabeça, eu não falei isso, eu falei sobre Marta. Tem gente, irmãos, que serve, que gosta de servir muito. E se você pegar um exímio, o cara limpa, lava, cozinha, faxina, só que ele não está se envolvendo, ele está perdendo a glória. Ele é um tanque de guerra no serviço, mas ele está desconectado da presença. E isso talvez você pense aí hoje: pô, esse sou eu. Pô, eu sirvo com o maior prazer, minha alegria é servir ao Senhor. Só que, sei lá, não estou me entendendo muito o que está sendo pregado, não estou muito conectado com o que esse povo está vivendo aqui. Então você é Marta. Se move esplendidamente no serviço, mas deixou um pouco a conexão espiritual. Vamos aqui para os 2 últimos para a gente terminar. Mas talvez nessa mesa aqui, irmãos, também tem o Lázaro. Quem que é o Lázaro? Aqui, irmão, pega essa. O Lázaro é alguém, querido, que era o amigo de Deus. O Lázaro é o ressuscitado por Cristo. Sabe quem que é Lázaro? Alguém que teve tanta intimidade. Ele teve o quê? Tanta intimidade com Jesus, que ele teve uma experiência. Ímpar com ele. Lázaro são homens que têm tanta intimidade. O que Lázaro era? Amigo de Jesus. Porque Jesus chorou, porque Lázaro morreu. Ele era tão amigo de Jesus que quando ele morreu, Jesus falou: isso não vai ficar assim não, eu vou dar para ele uma experiência. Levantou ele, irmão, de dentre os mortos. Trouxe ele do 4º dia da decomposição para se tornar um homem vivo novamente. Lázaro são homens que foram tão íntimos de Deus, que por causa disso receberam uma experiência muito forte. E por causa dessa experiência, irmãos, ele se tornou um testemunho vivo. Lázaro é aquele, irmão, que por onde ele passa, multidões estão, irmão, se arrependendo dos seus pecados. Que aonde ele está, um monte de gente está crendo pelo testemunho dele. Ele às vezes não precisa nem pregar o Gênesis, o Apocalipse, o 4º cavaleiro, a 7ª trombeta. Ele não precisa trabalhar nada. Ele fala assim: ó, quer saber? Eu era assim. Jesus me chamou, vem para fora, eu ressuscitei. Hoje eu sou assim. É isso, irmão. Ele tem testemunho. E pelo seu testemunho, muita gente estava se aproximando dele. E por isso que os fariseus queriam matá-lo. Quem que é Lázaro? Aquele que foi ressuscitado.
tirado da sepultura, já fedia, irmão, estava podre. Jesus trouxe vida de novo para ele, e com essa experiência de vida, ele se tornou um testemunho ambulante, um testemunho que anda na terra. E por causa do seu testemunho, não é por causa da sua revelação, não era por causa do seu forte ensino, não era por causa da sua palavra rebuscada, por causa do seu testemunho. Eu estava morto há 4 dias, estou vivo hoje, pode tocar em mim. Muitos estavam se rendendo a Jesus. Quem são os Lázaros? São pessoas que são amigos de Deus, foram tiradas do lixo, levantadas pelo Senhor, tem um testemunho fortíssimo. Precisa só abrir a boca, irmãos, porque através do seu testemunho, multidões serão trazidas ao Senhor. Muita gente virá ao Senhor. Você não precisa pregar nada, você só precisa falar. Sabe o que aconteceu comigo? Assim, 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 assado. Jesus fez assim, assim. Hoje eu reino com Ele. Pronto, acabou. Acabou. E o povo, ó, talvez você seja um Lázaro nessa noite. Alguém que é um amigo de Deus, que Deus te tirou da morte, da sepultura, que Deus te levantou, que você tem um testemunho, uma história de vida, e que você, irmãos, precisa abrir sua boca e se mover no seu testemunho, porque o Senhor está te esperando com isso. E o último, para a gente terminar, é Maria. Nessa mesa também tem a Maria. A Maria. Quem que é a Maria, irmão? Maria é... Irmão, a Bíblia diz assim, olha, eu não quero que você me entenda mal. Também se entender, problema seu. É o seguinte, a Bíblia diz assim: não vos embriagueis com o vinho. A Bíblia fala, não vos embriagueis com o vinho. A Bíblia está falando, filho, não se enche de vinho, não se embriaga com vinho. Por quê, irmãos? Quem toma muito vinho ou qualquer outro álcool fica doido. Fica ou não fica? Mas diz assim, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Quem se enche do Espírito Santo fica doido também, irmão. Fica doidinho também, fica chapadinho. Quem está cheio do Espírito Santo, irmão, tá cambalhota, rodopia, ri à toa. Tem uns que só ri, outros que só chora, profetiza, fala em língua. Fica corajoso, irmão. Você já viu que bêbado fica corajoso? Às vezes é um franzino desse tamanho, enche a cara, vem cá. Quando ele passa aquele efeito, ele fala, que é isso? Como é que eu fiz isso? E quem está cheio do Espírito Santo, irmãos, também fica forte. Irmãos, eu não estou falando para você, porque na cabeça dos religiosos, olha, o pastor falou que o Espírito Santo é como se fosse um álcool que embriaga as pessoas. Eu não estou falando isso, irmão. A Bíblia que diz, não se embriague com um vinho. Por quê? Porque ele tem um efeito. Mas se enche do Espírito Santo, porque o efeito é muito melhor, filho. É muito mais forte. O efeito é muito mais poderoso, você se encher do Espírito Santo. E não dá ressaca no outro dia, irmão. É muito mais forte, você está cheio do Espírito Santo. Você se encoraja, você se enche de Deus. Ele não passa com um dia não, irmão, é uma vida se movendo no Espírito. Maria, irmãos, era chapada. Era aquela que onde estava, irmão, é igual miojo. Era só ligar, cozinhar 5 minutos, estava pronto. Maria, Jesus passava, dava um soprinho, e ela já estava lá. Era alguém, irmão, cheio de unção, que desejava glória. Desde a primeira vez que Jesus chegou, olha só, escuta o que eu vou falar dela. Desde a primeira vez que Jesus passou na casa dela, ela estava aos pés de Jesus. Acabei de falar aqui, Jesus ministrando com ela e Marta reclamando. Na segunda vez que a Bíblia fala de Marta, foi quando Lázaro morreu. Onde Marta estava? Aos pés do Senhor, dizendo, Senhor, salva meu irmão. A terceira vez que fala de Marta, ela está com seus cabelos. Ei, peraí! As 3 vezes que cita Marta nas Escrituras, as 3 vezes ela está no mesmo lugar, aos pés do Senhor. As 3 vezes que cita Maria, eu falei Marta, né? As 3 vezes que cita Maria, ela está no mesmo lugar, irmãos, aos pés do Senhor. Fala de Maria, irmã de Lázaro, 3 vezes na Bíblia. E as 3 vezes que fala dela, ela está aos pés do Senhor.
A mulher cheia de Deus, irmãos. Quem que é Maria, irmãos? Uma mulher que sabe, que se entrega à unção, que se entrega ao ambiente. Mas aquilo não é na conferência, irmão. Não é na primícia, não é no café. Ela é assim, a vida dela é assim. Ela é intensa, ela é movida, ela é incendiada. Ela ou ele, né? Porque isso é uma unção que vem sobre homens e mulheres. Ele é conectado, ele é cheio de Deus. Ele é otimista, irmãos, ele é cheio de fé. Ele crê naquilo que Deus está fazendo. Entendeu? Ele está se movendo. Uma pessoa, irmãos, otimista. Uma pessoa que crê em tudo. Que crê nas pessoas. Que crê no que Deus está fazendo na vida das pessoas. É uma pessoa, irmãos, conectada no ambiente, feliz com aquilo que Deus está fazendo. Não quer dizer que tudo na vida dela está bom, está dando certo, mas ela é feliz por aquilo que Deus está fazendo. Quer saber mais quem é Maria, irmãos? Maria é uma pessoa que se entrega totalmente. É uma pessoa que entrega, olha, a Maria é uma pessoa que entrega a sua vida. É uma pessoa que entrega o seu espírito a Deus para receber da unção. E é uma pessoa que entrega os seus bens, os seus recursos. Lembra do nardo puro? 1 ano de trabalho ela entregou ao Senhor, ela não tem reservas. É a pessoa que tudo que ela tem é do Senhor. Não tem aquela coisa, é 10%, 8%, 7%. É isso, é aqui, não, tudo que é meu é teu. Tudo que é teu é meu. Tem pessoas que são dizimistas. Glória a Deus por isso. Dizimistas é quem entrega dízimo. E tem pessoas que são tudimistas. São aquelas que entregaram tudo. O meu trabalho, irmãos, não é para entregar dízimo. Meu trabalho é para entregar minha vida. Está entendendo? E Maria são essas pessoas. Agora eu vou te falar, querido, aqui em nome de Jesus. Quem que é o perfeito dessa história, pastor? Nós vamos orar agora e pega. Quem que é o perfeito dessa história, pastor? Ninguém, irmão. Porque as Marias, às vezes, irmãos, às vezes, não sempre, mas elas têm um probleminha, porque elas querem ser sempre Maria, às vezes não querem ser Marta. Às vezes elas sempre servindo, adorando, chapando e na intensidade. E são pessoas que são abertas, que doam o seu coração, que doam os seus recursos. Mas na hora que fala assim para Maria, vamos lavar a pia de louça ali, porque fala, o quê? Peraí. Mas já acabou a intensidade, o mover agora, o mover aqui, ó. Agora o mover no serviço, puxa do rodo aí. Cara, uma dor na coluna, pastor, o negócio aqui pegou. A coisa complicou minha vida aqui, ó, meu pescoço, esse dia no torcicolo, sei lá o que, inventa um trem, meu calo tá doendo. E às vezes, Marias tem isso. E Marias não fala de mulher, irmãos, é um espírito que está nos homens também, que são adoradores, que se movem. É muito bom se doar desse jeito, mas às vezes não se dão ao serviço, irmãos. Se movem muito ativamente na chapação, mas na hora de agarrar no pesado, fala, não, esse é o momento meu não, meu momento já passou. Então, por que eu estou te falando isso da Maria? Porque você fala assim, quem que é o perfeito? Ninguém. Porque na igreja não tem pessoas perfeitas. Porque no reino não tem pessoas perfeitas. Na mesa de Cristo, Mateus, quem que é então que está certo? Todo mundo tem a sua parcela de erros e acertos. O que eu preciso fazer então agora que nós vamos orar? É você falar, olha pastor, eu sou Marta e eu trabalho para valer. Só que eu preciso ser um pouco mais Maria. E eu vou orar falando, Deus, me faz um pouco Maria. E talvez você vai falar, eu sou Maria, eu sou chapado igual miojo, eu me entrego mesmo. Só que eu preciso ser mais Marta, eu preciso trabalhar um pouquinho mais. Eu preciso pegar no batente às vezes também, ajudar os irmãos a servir, porque meu negócio eu chapo, eu bapo, eu grito, falo em língua, acabo o culto, eu pego minhas coisinhas e vou comer minha esfirra. E o negócio pega fogo lá. E eu não estou naquele mover não, meu mover é só na chapação. E tem, irmão. E você tem que falar, Senhor, eu sou Marta, mas eu quero ser, eu sou Maria, mas eu quero ser mais Marta também, Deus, eu quero trabalhar um pouquinho. Talvez você fale, eu sou Judas. Eu sou aquele, e assim, irmão, não me entenda mal. Se você é um Judas, Deus falou com você, não é porque você é um traidor. Não é isso. Eu estou trazendo a figura do Judas aqui, irmãos, de alguém
que é materialista, de alguém que está mais preocupado sempre com recurso, com dinheiro. Tudo que fala que envolve recurso e dinheiro já ouriça a pessoa. Isso é o espírito de mamon, irmão. E é a pessoa, o espírito de crítica. Tem gente, irmão, que tudo critica, não passa nada na boca dele sem soltar uma farpa. Não passa nada na vida dele sem soltar uma farpinha. Mas eu não estou criticando, eu só estou comentando. E os irmãos, o espírito de Judas vem assim, ó. Eu só estou falando para a gente orar. Eu não estou fofocando, eu só estou falando para a gente orar. Isso não chama, irmãos, intercessão, isso chama intercessoca. Quando vem umas coisas assim para falar, isso chama intercessoca, não é intercessão. É o espírito da fofoca que quer misturar com oração, não funciona. Tu não tem nada que passa na vida dele que ele não soltou uma farpa. Irmãos, isso é maléfico para a igreja. E nós vamos orar nessa noite. E você não vai precisar falar para ninguém que você é. Sabe por quê, irmãos? Porque você sabe melhor do que ninguém quem você é. Você vai falar, eu sou esse Judas aí. Fala, Deus me ajuda, eu quero sair disso. Se você é um fariseu, daqueles que conhecem tanto a Bíblia e fica, não, mas isso, mas aquilo, mas a Escritura, mas não sei o que, e não se move em amor, em misericórdia. Amém? Se você é um Lázaro que tem algo tão forte na sua vida, precisando abrir a boca, mas está escondido. Deus já tirou você, Jesus tirou você da sepultura, mas você entrou lá de novo. Você está vivo, não está mais morto, mas voltou para a tumba. E o Senhor está falando, Lázaro, casca da tumba, Lázaro. Seu negócio é fora, conta seu testemunho, abre sua boca. Se você é Marta, se você é Maria, ou se você é a multidão. Pastor, nisso aí tudo eu estou indo na multidão. Eu vou olhando, vendo como é que está. Vou vendo o movimento, apareço de vez em quando. É o tempo, irmãos, de você se comprometer, de você ser filho e deixar de ser multidão, de você ser íntimo e deixar de ser multidão. Amém?